Sou o Diogo, CEO e Head de Negócios da 42WE. A minha trajetória ao longo dos últimos 20 e poucos anos, ela sempre foi pautada em... Eu vim da área, eu sou engenheiro de formação, gerente de projetos de formação, e trabalhei ao longo dos últimos anos sempre envolvido com esse mundo produto, introdução de novos produtos no mercado, tecnologia, sempre olhando para a construção de futuros, né? Olhando para a perspectiva, coisas que geram valor de fato, não só para uma empresa, mas que possam gerar algum tipo de impacto. Dentro dessa trajetória, trabalhando muito tempo com gestão de projetos, muito ligado à área de saúde, sempre teve esse desafio, né? Como é que eu junto esses dois mundos, né? O mundo da tecnologia, da criação de produto, de eletrônica, de um contexto multidisciplinar complexo, com o mercado, né? Com uma demanda que existe. Como é que eu linko esses pontos, trago a área técnica linkada à engenharia de valor, ao que normalmente é o que deve ser percebido como diferencial, como algo inovador, que vai causar diferença para as partes envolvidas, cliente, fornecedor, para o negócio em si. Essa trajetória, ela me trouxe até aqui hoje, né? Se hoje eu tenho as competências que tenho e olho para negócios, sempre tentando traduzir essas demandas de mercado que um cliente traz, ou até internas nossas, eu preciso traduzir isso em arquitetura, em construção tecnológica, para saber se aquilo é viável, como é viável, qual o melhor caminho de ser construído. E mais que isso, dentro desse papel de enxergar muito mercado, negócios, a gente precisa provocar, né? A gente tem que construir junto com o cliente, com o parceiro, uma relação de confiança para que a gente chegue numa síntese do que realmente é viável, do que é possível ser feito e se aquilo faz sentido na construção desse futuro, né? Dentro dessa construção de visão de futuro, a gente tem alguns perfis de clientes, de parceiros que a gente consegue auxiliar nessa jornada, né? Você tem parceiros que têm tecnologia, ela tem um time, mas ela está muito absorvida ali com a gestão, a sustentação dessa tecnologia, né? Então, isso cria um ambiente pouco amigável, pouco amistoso para novas ideias, para inovação, para que você foque de fato seus esforços na construção desse roadmap, dessa visão de evolução, né? E aí a gente consegue ser esse braço parceiro para lançar novas tecnologias, para cuidar de inovação e dar sustentação nessas tecnologias ao longo da vida útil dessa solução. Você tem um outro perfil que é o cliente que não tem engenharia, que não tem desenvolvimento interno, mas é um cliente que está no mercado, seja distribuindo produtos, seja com uma tecnologia própria, mas que foi adquirida de alguma forma e que hoje ela não consegue avançar e ela está ficando para trás dentro de um ambiente que é extremamente dinâmico que a gente vive hoje. A gente consegue atender, construir produtos, construir soluções, sempre olhando para a engenharia de valor, sempre olhando para aquilo que é relevante para o mercado e dar sustentação nesses produtos, nessas soluções ao término do projeto, e quando esse produto entra no mercado, a gente está ali para amparar e ser uma base sólida para que esse produto sirva da maneira correta o propósito, os clientes, os consumidores que vão fazer uso dessas soluções. Dentro da 42, existem algumas coisas que a gente não abre mão para a construção da nossa cultura, da nossa maneira de enxergar o nosso futuro, a nossa construção de futuro, né? E é o que a gente tem colhido hoje no presente também. Sempre pautado em respeito ao time, em aprendizado mútuo,
Então, a gente tem um contexto multidisciplinar que envolve não só a parte técnica, né, engenharia, eletrônica, desenvolvimento de produto, design de produto, UX e UI, software, firmware. Você precisa permear isso, tornar essa troca, essa interação, uma coisa que seja leve e que, ao mesmo tempo, traga crescimento profissional e pessoal para as pessoas aqui, né? Então, isso é algo que a gente preza muito. Um ambiente provocativo, não tem como você trabalhar com inovação, pensar em construção de novas realidades, sem você ter um ambiente que fomenta isso. Um ambiente com muito respeito, mas que fomenta essa discussão, essa diferença de ideias, de opiniões, para que isso leve ao melhor resultado possível. E isso é válido também para a nossa interação para fora. Então, eu falei um pouco da nossa interação para dentro, mas a gente precisa, dentro do que a gente se propõe a fazer, que é entender do mercado dos nossos parceiros e clientes, ser provocativo, ser curioso, ser a pessoa que leva a reflexão junto com esse cliente para, de fato, entregar valor na ponta, né? Então, isso é algo que a gente preza muito. Uma outra coisa que é muito rica, eu falei um pouco da multidisciplinaridade, e a gente sempre busca essa aquisição de conhecimento através de trazer as pessoas corretas para montar um time que consiga trabalhar com os mais diversos tipos de tecnologia. Isso inclusive, traz um diferencial para o nosso time, quando a gente pensa, como a gente trabalha em várias áreas, vários segmentos, tem um background muito forte em saúde, mas a gente trabalha com agronegócio, com fidelização, com equipamentos de segurança elétrica, a parte de energia fotovoltaica, equipamentos para fotovoltaica. Então, como a gente tem um portfólio muito amplo, a gente acaba tendo uma facilidade muito grande de, por analogia, trazer arquiteturas, trazer soluções que a gente vivenciou em diferentes contextos para trazer sempre a melhor solução, a solução mais robusta para aquela demanda, que atende melhor, mais aderente para uma demanda de cliente, de parceiro nosso. Uma coisa que a gente fomenta aqui dentro também, e que a gente preza muito, é a capacidade de empreender, né? Embora esse discurso possa parecer muito retórico, como a gente tem que lidar com cenários muito diversos e muito dinâmicos o tempo inteiro, a gente preza, pauta e incentiva muito as pessoas aqui a serem empreendedoras, a contribuírem com ideias e a seguirem caminhos que elas acreditem que vai trazer, que a gente, pela nossa experiência, a gente consegue ancorar e amparar para que isso seja cada vez mais bem sucedido, né? Então essa máquina gira de uma maneira muito, muito eficaz desse ponto de vista. A 42, para mim, é a realização não só de um sonho, de um desejo que eu sempre tive, de empreender, de imprimir a minha personalidade, o meu modo de ver as coisas, ver o mundo dentro de um negócio, gerar impacto de certa maneira. Se você pega tudo que a gente desenvolveu hoje, soluções para a área de saúde como um todo, a gente está falando de milhões de vidas impactadas. Então isso é muito gratificante como um todo, além do impacto que a gente gera internamente, para as pessoas que trabalham aqui, para o time, para os sócios. Os nossos clientes hoje, isso para a gente é muito importante, os nossos parceiros, eles nos veem de fato como uma autoridade, uma referência quando se fala em produtização, em construção de futuro, de inovação, na tangibilização de um desejo, de um sonho, tá? Na entrega disso, para que isso se reverta em valor concreto, né? Em resultado financeiro, em uso na ponta, em satisfação de cliente. Então, é um prazer enorme ver que o que a gente construiu e que a gente continua construindo, porque o sonho ele é uma realização constante, a gente não para de sonhar,
que isso está de fato impactando a todo mundo que nos cerca, né? E eu vejo a 42 crescendo com esse propósito, a gente caminhando para ser não só uma referência de uma empresa que desenvolve soluções tecnológicas físicas e digitais para os nossos clientes e parceiros, mas que a gente se torne uma referência Brasil e global de uma empresa que desenvolve soluções sustentáveis, modernas, complexas e que geram e trazem muito valor para vários mercados que a gente atua. Embora a gente tenha nascido e o nosso background tenha sido majoritariamente na área de saúde, na área de eletromédicos, ao longo dos últimos 6, 7 anos a gente expandiu bastante a nossa área de atuação em outros segmentos. Então, dentro do nosso portfólio, a gente tem soluções para o agronegócio, a gente tem soluções, a gente mantém ativos soluções para a área de saúde, a gente tem soluções para a área de gestão de ativos, soluções na área de higiene ocupacional, soluções na área de equipamentos para laboratório e para calibração, instrumentação para engenharia clínica, para a indústria. Temos soluções na área de segurança industrial e atuamos muito fortemente de duas maneiras, tá? Desenvolvendo um projeto, entregando um projeto pronto para ser manufaturado. Então, todo o ciclo, desde estudo de mercado, benchmarking, que faz parte do nosso processo até de pré-vendas, de entendimento da dor daquele cliente, ele é percorrido até que a gente entregue um produto que é manufaturável, que possa ir para campo, atendendo a todos os requisitos que foram colocados. Então, a gente tem um modelo que a gente entrega esse projeto, dá garantia, vamos apoiar esse parceiro aí na resolução de problemas que porventura venham a acontecer. E a gente tem um modelo de parceria, onde a gente não só cobre essa fase, mas a gente, de mãos dadas, a gente prossegue essa jornada de ter um produto sendo usado no campo e com a segurança de ter a nossa presença como 42 ancorando e sustentando todo esse arcabouço, essa estrutura tecnológica, resolvendo problemas de produto, adicionando features, elevando a percepção de valor dessas soluções para o cliente final no mercado. A 42 é uma empresa que se diferencia pelo fato de conseguir entregar uma solução tecnológica, seja ela física ou digital, de ponta a ponta. Nós não somos uma empresa que desenvolve apenas um hardware, um sistema embarcado, um software para sistema embarcado, um gabinete, uma case bonita, esteticamente bacana, que estuda a usabilidade das pessoas que vão interagir com aquela solução. Não somos uma empresa que faz só software, a gente faz também, mas faz muito mais. A gente integra tudo isso junto para uma solução complexa, multidisciplinar. Temos um quadro e um time específico, especialista em cada área, e uma gestão muito forte e robusta, até pelo nosso know-how em área regulada, que sustenta um compromisso muito grande com a entrega final de qualidade ponta a ponta. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a 42, entre no nosso site, veja os nossos cases, os nossos parceiros, conheça as competências que a gente tem e fica o convite sempre à disposição para conversar conosco. Será super bem atendido, será um prazer recebê-los aqui em Belo Horizonte, a gente tomar um cafezinho juntos.